senador Eduardo Amorim, eu não poderia deixar de falar na tribuna no dia de hoje, porque hoje é 13 de maio. Essa data tem que ser lembrada sempre, senhor presidente. Como fazemos todos os anos, para não deixar que a história seja apagada. Lembrar a abolição é não esquecer a tragédia da escravidão. Joaquim Nabuco, nesta mesma tribuna, dizia durante a campanha abolicionista: a história da escravidão é um abismo de degradação e miséria, e a nada pode se comparar. A escravização africana no Ocidente é tristemente ligada à história do Brasil. Desde quando o primeiro negro pisou no país, a nossa história se constituiu de sangue, de dor, de sofrimento e de luta. É só lembrar o pegolinho, é só lembrar o chicote. Por isso, senhor presidente, segundo Otávio Ianni, no início do tráfico de africanos do século XVI e ao seu término do século XIX, foram sequestrados na África cerca de 10 milhões de negros para as Américas, sendo que desses, 38% ficaram aqui no Brasil. É certo, senhor presidente, que a Lei Áurea acabou com a escravidão. Foi aprovado por esse parlamento e o nome dos abolicionistas ficaram na história. Estão entre os heróis da pátria. O nome dos escravocratas sumiram porque Rui Barbosa disse que era uma vergonha aquela posição e pediu para queimar os papéis que tinham o nome daqueles que defendiam a continuação da escravidão. Senhor presidente, mas o que aconteceu depois do dia 3 de maio? Não bastou dizer, e o parlamento na época aprovou, que a escravidão tinha terminado. Não adianta dizer que a princesa Isabel tinha sancionado. Mas tem que ser lembrado aqui as palavras de um grande amigo meu, e que tive a alegria de ser deputado federal com ele, o sociólogo Florestan Fernandes, que em um dos seus clássicos disse: a desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes do trabalho escravo, de assistência e garantias que protegessem na transição para o sistema de um trabalho livre, liberdade e liberdade. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos. O Estado, a Igreja, ou qualquer outra instituição não assumiu encargo nenhum que tivesse como objeto prepará-los para o novo regime, de organizar, ajudar a organizar sua vida. Essas facetas da situação imprimiram à abolição um caráter de uma expoliação extrema e cruel. No dia de hoje, senhor presidente, os sinos e trompetes devem tocar a reverenciar a liberdade, o fim da escravidão, e que todos os quilombolas e abolicionistas que lutaram e lutam pela liberdade sejam sempre lembrados. Senhor presidente, senador Eduardo Amorim, o Brasil possui uma dívida com esse povo e, por isso, é importante as políticas públicas e as ações afirmativas. Afinal, no pós-abolição, negros e negras foram atirados à própria sorte, sem escola, sem moradia, sem trabalho, sem cidadania. Eram proibidos comprar terra e nem as ferramentas que eram asseguradas aos imigrantes eles poderiam tocar. O Estado brasileiro não soube fazer a integração.
mas somos um povo de resistência, com grandes ideais, ideais libertadores e humanistas, liderados pelo inesquecível Zumbi dos Palmares. Enganam-se os que pensam que não houve resistência em relação ao processo de escravização. Enganam-se os que pensam que a luta começou nos anos 70 com o movimento organizado. A nossa luta começou quando o primeiro escravo pisou no Brasil. A nossa luta tem origem nos quilombos urbanos e rurais. A nossa luta é a herança dos quilombos dos Palmares. Senhor presidente, cito aqui algumas políticas que avançamos no longo dos anos. No ano de 2003, depois de muita luta da nossa gente, houve o reconhecimento do Estado brasileiro e foi criado a Secretaria, depois com porte de Ministério, de Política de Promoção da Igualdade Racial. Essa Secretaria, eu tive a alegria de ser o relator para transformá-la em Ministério e ganhamos aqui, o meu relatório foi aprovado por 3 votos. É uma ferramenta importante no combate ao racismo e todo tipo de preconceito. Sabemos que a educação é a base estruturante de qualquer sociedade, desenvolvida socialmente e economicamente. Foi por isso que aqui no Congresso Nacional ajudei a debater e encaminhei um projeto semelhante, ainda no ano de 2003, a Lei número 10.639. Essa lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a história cultural afro-brasileira. Senhor presidente, no dia 20 de julho de 2010, foi publicado uma lei de minha autoria, aprovado por unanimidade pelo Senado da República e pela Câmara, Lei número 12.288, o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto foi fruto de muitos debates, muitas audiências públicas, debates nas praças, nas escolas, sindicatos, em todos os espaços de construção política. Não foi fácil, mas conseguimos. O Estatuto da Igualdade Racial é lei, uma legislação que eu diria a mais completa para a população negra de todos os tempos, uma ferramenta que norteia a maioria dos processos de implantação de políticas públicas no combate ao preconceito e na busca da igualdade racial e social. Em 2012, depois de um árduo debate e combate, é sancionada a Lei número 12.701, mais conhecida da Lei das Cotas. Fui relator dessa lei, que dispõe sobre ingresso nas universidades federais para brancos e negros, pobres e índios. Esta é uma vitória de negros, brancos e pobres, enfim, de toda a sociedade brasileira. Temos ainda um grande caminho a trilhar para que todas as pessoas sejam tratadas com igualdade. Podem crer, nós não iremos desistir jamais. Enquanto um único brasileiro não estiver amparado pela sociedade, não estiver livre do preconceito, não estiver livre da intolerância, com plenas condições de oportunidade, assim eu creio que nós não deixaremos de lutar. Quero chamar a atenção para esse dia, que é um dia especial, sim, onde muitos direitos foram conquistados para a população depois de muita batalha. Mas, senhor presidente, como eu gostaria de olhar para esse plenário do Senado e ver alguém mais negro, seja homem, seja mulher. Senhor presidente, como eu gostaria de olhar lá para a Câmara dos Deputados e ver não somente uma dúzia de negros e negras em 513 parlamentares. Senhor presidente, como eu gostaria de olhar para as prefeituras do nosso país, para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas e não ver apenas um ou outro eleito como exceção. Senhor presidente, a população negra representa 51% do povo brasileiro, mas não está. Em 99%, eu diria, ou 90%, dos cargos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, das Forças Armadas e também nos cargos de ponta da própria iniciativa privada. Conforme dados da revista Congresso em Foque,
do Tribunal Eleitoral da última eleição, dos 27 eleitos, nenhum se declarou preto ou indígena. Enfim, esse é o quadro que se apresenta, senhor presidente. Vejam o momento que estamos atravessando. Que a escravidão, além de persistir, ela tenta voltar com força. Querem revogar agora a Lei Áurea. Nesse dia 13 de maio, eu sou obrigado a denunciar que estão querendo revogar a Lei Áurea. De que jeito? Aprovando o projeto número 30, que vai trazer para todos os trabalhadores, infelizmente, a possibilidade de eles serem terceirizados. Ninguém mais vai ter emprego formal na sua empresa chamada matriz de origem, que no Japão é considerado quase que uma família a empresa. Não. Qualquer momento, em qualquer lugar, ou mesmo aqui no Congresso, um escritório contrata 100, 200 pessoas e passa a fazer atividade de metalúrgico, de bancário, de comerciário, e no outro dia, se assim entender, ele manda para outra região para ser cortador de cana ou coisa parecida. Senhor presidente, eu não sou contra a regulamentação da terceirização desses 12 milhões de trabalhadores. O que eu não quero admitir é que tire o direito da carteira de trabalho assinada na empresa matriz, na empresa mãe, dos outros 40 milhões de brasileiros. Aí sim, senhor presidente, seria a volta da escravidão. Senhor presidente, veja bem, nós tivemos que recentemente, eu estava lá, aprovar aqui a criação de uma CPI de combate ao assassinato da nossa juventude. De cada 10 jovens assassinados, 7 são negros. Senhor presidente, eu queria, nessa data do dia 13 de maio, como tenho dito, que Vossa Excelência sempre tem dado. Senhor presidente, eu tenho dito que nós temos que ter a paciência e a sabedoria dos mestres, mas a coragem dos tigres para defender a nossa gente. Mais uma vez eu faço esse apelo. Não vamos permitir que matem a nossa juventude, negros e brancos, pois eles são e serão o futuro que queremos. Nesse 13 de maio de 2015, quero reafirmar que essa história de luta não é só de negros. É de negros, é de branco, é de índios, é de todas as pessoas de bem. E tenho certeza que aqueles que fazem o bem sem olhar a quem estarão sempre nessa mesma trincheira. Não importa se é agricultor, não importa se negro, se branco, se assalariado do campo ou da cidade, se servidor público, se quilombola ou não. Sim, na verdade somos todos quilombola. Sou da linhagem de Zumbi. A esposa de Zumbi, vejam a coincidência, se chamava Terezinha Paim. Sim, tenho orgulho de dizer isso. Sou da linhagem dos trabalhadores e trabalhadoras, sou da linhagem dos deficientes, dos idosos, dos jovens, das mulheres, de todos aqueles que lutam pelos seus direitos e uma pátria melhor para todos, onde a gente possa dizer pátria, pátria somos todos. Termino, senhor presidente. Escravidão nunca mais. Precarização do trabalho nunca mais. Não ao PL 30 da terceirização, não à revogação da Lei Áurea. Escravidão nunca mais. Que prevaleça entre nós todos os direitos, senhor presidente, o direito dos trabalhadores. Um minuto, que eu quero só que considere por lido o registro do poeta Carlos de Assumpção. Esse poeta tem uma obra bonita, escreveu em tantas poetas o hino nacional de luta e resistência e consciência dos brasileiros e brasileiras afrodescendentes. Senhor presidente, num dos seus poemas, leio aqui o protesto, ele diz: mesmo que me voltem as costas, as minhas palavras de fogo não pararão. Gritarei sempre: não pararei, não pararei.
Senhores, fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras não me convencem. Nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se e ficam orando, rezando, para que a gente vença as batalhas do dia a dia. Sobre coisas amargas, eu sei que eles falam, sobre grilhões e correntes que no passado trouxe tanto sofrimento. Sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, invisíveis, mas existentes, nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem junto comigo, enjeitados, mas lutando para uma pátria para todos. O sangue dos meus avós, que corre nas minhas veias, dos meus pais, são um grito de rebeldia, sim. Um dia, talvez, alguém perguntará, comovido ante este sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? Quem é? E eu responderei, somos nós, irmãos. Irmão que tu me desconheces, sou eu aquele que sofreu tortura, sou eu vítima daquele tempo dos homens do perolinho, sou eu que, sendo homem, fui vendido pelos homens em leilões, em praça pública, onde fui vendido, fui trocado. Como instrumento qualquer, sou eu aquele que plantaram os canaviais e cafezais e ali regamos com nosso suor e sangue. Aquele que sustentou sobre os ombros negros e forte o progresso do país, que sofreu 1000 torturas, que chorara inutilmente o que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada. Mas hoje o grito não é pelo que se passou. O grito hoje que se passou é passado. Meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo eu só quero justiça, a justiça que não chegou. Sou eu quem grita, sou eu. Quero aqui esquecer o passado, preterido no presente. Sou eu quem grita, sou eu que viveu na prisão, que trabalhou para alicerçar a nação. O alicerce da nação tem pedras dos meus braços, tem cal das minhas lágrimas, por isso a nação é triste. E por isso eu quero que a nação sorria, que dance, que cante e que lembre sempre que a liberdade é uma palavra, senhor presidente, e aqui eu termino e peço que Vossa Excelência considere na íntegra que a palavra liberdade é tão bonito como a palavra amor, que a palavra liberdade e a palavra amor caminhem junto na busca de uma sociedade onde todos tenham direitos iguais. 13 de maio, dia da abolição. 20 de novembro, a data em que faleceu o grande líder Zumbi dos Palmares, que foi esquartejado, que lutou já naquele período pela liberdade. 13 de maio hoje completa 127 anos. Oxalá, presidente, com os próximos séculos a gente só possa falar em liberdade, paz, amor e fraternidade. Paz, amor e fraternidade entre brancos, negros, índios, enfim, todo o nosso povo, toda a nossa gente.